terceira temporada de Tensei Chitara Slime finalmente começou, ou seja, o Rimuru, o slime mais amado desse mundo, tá de volta para nos alegrar, e esse primeiro episódio tá simplesmente sensacional, porque o Diablo, ele mostrou para que ele veio em jogo. O homem tá sensacional. Então, antes da gente começar a falar sobre esse episódio, eu peço que você deixe seu like no começo do vídeo, se ainda não deixou. Também se inscreva se você não é inscrito aqui, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, e o link nas redes sociais vão estar aqui na descrição. Então, segue a gente lá. E bora comentar sobre esse episódio. O episódio começa logo após a reunião dos Lordes Demônios, aonde o Rimuru conseguiu derrotar o Clayman. Finalmente ele é reconhecido pelos outros Lordes Demônios como um Lorde Demônio. E logo após tudo isso teve um jantarzinho para comemorar. E apesar de estar todos os Lordes Demônios ali, ou quase todos, porque 2 tiveram que se retirar, mas acaba tudo muito bem. Tudo termina de forma amigável. E como lá já tinha se encerrado tudo, o Rimuru ele volta para Tempest. E o que mais surpreende ele quando ele chega lá, além do fato de que todos se ajoelharam para ele, é o fato do Diablo tá ali. Ele tá ali, estranhamente. Não era para ele estar ali, mas ele tá. Ele fica curioso sobre isso, mas antes de ter uma resposta, ele tem que descansar primeiro. Então, ele vai descansar. Durante esse descanso é servido uma sobremesa, um pudim que se parece muito com o próprio Rimuru. E o Diablo, ele pega a sua parte e entrega para o Veldora. E o Rimuru, ele fica muito intrigado com aquilo, fala assim, o que está acontecendo com esses dois? E bom, é revelado que o Veldora vendeu as informações do que aconteceu no Valburg por 3 sobremesas. 3 sobremesas só. O Rimuru, ele até que leva muito de boa o fato dele ter vendido as informações. O que ele não releva é o fato de que o Veldora fez o Diablo ir até Tempest só para poder pagar essa dívida. Então o Rimuru vai e tira todas as sobremesas do Veldora por um determinado tempo. O Rimuru aproveita e pergunta como as coisas estão indo no reino de Falmouth. E o Diablo ele começa a falar como tudo se desenrolou, que estava tudo indo conforme o planejado. Então ele delata todo o seu plano, de como ele começou restaurando o corpo do bispo ao normal. E logo em seguida seria a vez do Heizen, que é aquele mago que sempre serviu à corte. Só que, como ele era muito leal à corte, antes mesmo de ser restaurado, ele queria que o Diablo restaurasse o corpo do rei. Ele queria que o rei viesse primeiro. E para isso ele jura lealdade ao Diablo. O arcebispo, que também é um mela na cueca, ele vai e jura lealdade pro Diablo também, porque ele tá com medo de perder sua vida, aí é normal. E o rei, vendo tudo aquilo, ele pensa que essas 2 pessoas que são fiéis ao reino, a mim, estão deixando, não tem mais o que fazer. Então ele vai e jura também lealdade ao Diablo, fala que vai fazer qualquer coisa que ele quiser. Então, o Diablo, ele concorda com isso, porque já estava nos planos dele. Ele só fala, tudo bem, vocês serão muito bem tratados enquanto estiverem comigo. Basta seguir as minhas ordens. E nisso, ele continua indo em direção ao reino. Só que, no reino de Falmouth, o Diablo, ele mostra o rei naquele estado que ele estava. Um estado onde ele estava totalmente destruído e mesmo assim continuava vivo. E todos os nobres de lá, eles ficam chocados, pode-se dizer assim, com aquele estado que o rei se encontra, porque nenhum tipo de magia que eles tentaram usar não deu efeito em nada. Ou seja, eles estão sem saber o que fazer. E bom, eles têm muitas perguntas, porque quem foi para atacar foram eles. E agora não tem mais exército, voltou apenas esses 2. E o rei está totalmente destruído. Então cabe ao Heizen explicar o que aconteceu lá. E ele conta aquela mesma história de que a batalha entre os 2 reinos fez com que o dragão do Vendaval despertasse. E foi ele que acabou com todo o exército. O grupo do Ion aparece nessa hora para tentar ainda dar muito mais moral para toda essa história. E o arcebispo ele também pula lá na frente para contar como tudo aconteceu. De que eles acabam inventando a história de que o Veldora acabou despertando novamente e ele destruiu todos os exércitos. E nisso o Rimuru ele pulou na frente do Veldora, vamos dizer assim,
tentou convencer ele e convenceu o Veldora a deixar que pelo menos eles saíssem de lá vivos. Os nobres, eles não acreditam muito nessa história porque tá muito desengonçada do jeitinho deles ali, mas com uma pressãozinha do diabo, pequena coisinha, o Raizen e o arcebispo, eles tentam ainda mais convencer todos eles que aquela é a verdade. E os dois falam que, com a ajuda da Dríade, foi que o Rímuro conseguiu convencer o Veldora. Ou seja, a história estava muito bem contada. Não foi o Rímuro sozinho, foi ele com as Dríades. E eles juntos convenceram o Veldora a deixar com que eles sobrevivam. Ou seja, a história tá muito bem feita. Tá tão bem feita que os nobres começam a acreditar nela. E eles ficam assustados, porque se o Rímuro conseguiu realmente convencer o Veldora, então ele é alguém que eles não vão querer ter como inimigo. E é nessa hora que o Yun entra na frente, ali no meio, para falar que o Rímuro, ele não é uma pessoa tão mal assim. Ele só quer viver em paz com os humanos. Mas no momento, ele está fulo da vida. Por quê? Porque eles entraram em guerra. Eles começaram a guerra com o Rímuro. E graças a isso, o Rímuro acabou perdendo pessoas muito importantes para ele. E por isso que é toda essa história que o Rímuro tá muito zangado. Eles inventam toda essa história muito bem contada. Mas o Yun, ele entra nessa hora como um mediador. Ele convence, ele é claro, ele diz que convenceu o Rímuro a deixar com que esses humanos saíssem de lá com vida, que no caso é o Raizen, o próprio arcebispo e o rei. Esses humanos saíram de lá vivo graças ao Yon. Mas um dos nobres, ele não aceita aquilo, porque o Yon é só um plebeu. Ele não tem condição de falar por toda uma nação. Ele fica totalmente revoltado porque o Yon tá falando por toda a nação. E o Diablo, que tava o tempo todo só escutando, ele começa a perder a paciência, porque aquele nobre tá muito desaforado. E por medo de que acontecesse alguma coisa pior, o Raizen vai e congela aquele nobre dos pés à cabeça, literalmente, transforma o moleque num bloco de gelo. E ele ainda fala que o que o Yon falou é totalmente a verdade. Eles foram totalmente derrotados. Mas os nobres, eles demoram um pouco a aceitar isso, mas não tem o que fazer. Eles não querem ter o dragão do Vendaval como seu inimigo, por isso eles resolvem aceitar todas as condições. Agora, para cumprir a sua parte, o Diablo, ele finalmente entra em cena e vai e restaura o corpo do rei, tornando ele de volta um ser humano completo, porque ele estava todo destruído, entendeu? E nisso ele passa uma mensagem do Rímuro, uma mensagem muito entre aspas, porque foi tudo plano dele. Novamente, é tudo um plano do Diablo, que daqui a uma semana os líderes das duas nações vão se encontrar e eles têm 3 opções. A primeira é o rei sair do trono e eles têm que pagar uma indenização para a galerinha lá da Floresta de Jura. A segunda é eles se renderem e se tornarem um estado vassalo de Tempest. Normal, né? E a terceira é o que? Eles tacarem um foda-se e a guerra continuar. Então, essas 3 opções. Os nobres falam que aquilo é uma loucura, que eles não terão tempo suficiente para pensar, mas o Diablo levanta só um pouco a sua aura e fala: isso não é problema nosso, vocês têm que dar uma resposta daqui a uma semana, porque senão a gente vai considerar que a guerra vai continuar, aí a coisa vai feder. E bem, tudo isso foi ele explicando todo o seu plano para o Rímuro, e ele ainda fala que, como compensação, pediu 10.000 moedas de ouro. Pouquinha coisa, o Rímuro fica até assustado com toda aquela quantidade de dinheiro, porque realmente é muito dinheiro. Mas o Diablo sabe que das 3 opções, a que eles vão escolher é o rei abdicar do trono e eles pagarem uma compensação, porque eles de forma alguma vão escolher se tornar um estado vassalo e também não vão escolher continuar em guerra, já que existe a possibilidade do dragão do Vendaval se envolver no meio dessa confusão toda. Então, a primeira alternativa é a correta. Mas tem um probleminha. Para eles conseguir todo esse dinheiro, vão ter que colocar a culpa em alguém. E esse alguém seria o próprio rei, que agora estaria sem trono e sem exército, já que seu exército foi totalmente destruído pelo Rímuro. Então, o rei perderia quase tudo, até mesmo quase a sua própria vida. Então, ele teria que se aliar à facção do herói Yun, ou seja, ele teria que se aliar
ao Rimuru um plano brilhante, perverso, mas brilhante. E como esse plano já está todo montado, já está todo no trilho, já está andando, tudo que eles têm que fazer agora é fortalecer a facção do Yun para que, ao caso algum problema aconteça, eles consigam dar um jeito, e se um problema maior ainda acontecer, o próprio Diablo vai entrar e vai resolver tudo sozinho, porque ele deu a sua palavra. O Rimuru vê que aquele plano é realmente muito bom, que pode funcionar, e ele deixa com que o Diablo cuide de tudo isso sozinho, terminando esse primeiro episódio dessa forma, com esse plano perfeito do Diablo, que, sinceramente, esse reino vai ser conquistado muito mais fácil do que até mesmo a gente pensou, porque é o Diablo, enfim, ele tá tomando conta do bagulho, então o negócio vai dar certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa seu like se você ainda não deixou. Comente o que você achou sobre esse primeiro episódio. Essa terceira temporada vai estar incrível, vai ter luta pra caramba. Então eu recomendo que você se inscreva e ative o sininho. E no mais, era só isso. Valeu, falou.